Quantos números inteiros pertencem ao domínio da função f de x igual a logaritmo de 9 menos x ao quadrado mais logaritmo de 2 menos x? Muito bem. Então, antes de mais nada, vamos determinar o domínio dessa função. Toda vez que você quiser determinar domínio de funções logarítmicas, você deve ter em mente que o logaritmando deve ser maior do que zero, a base maior do que zero e diferente de 1. Tudo bem? A base aqui já é 10, né? Maior do que zero, diferente de 1. Não precisamos nos preocupar com ela. Bom, o que deve acontecer aqui, pessoal? Esse 9 menos x ao quadrado é logaritmando, ele deve ser maior do que zero. Então, vamos escrever assim, ó. 9 menos x ao quadrado maior do que zero. O que mais deve acontecer? O 2 menos x é logaritmando, também tem que ser maior do que zero. 2 menos x maior do que zero. Bom, agora a gente deve resolver, né, essas duas inequações e verificar o que tem em comum nessas duas inequações. Tudo bem? Bom, o que a gente tem aqui, pessoal, é uma inequação do segundo grau. 9 menos x ao quadrado maior do que zero é uma inequação do segundo grau. Eu vou resolver essa inequação diferentemente do que eu venho fazendo aí nas aulas anteriores, né? Encarando o primeiro membro como sendo uma função f, fazendo o estudo do sinal. Vou resolver usando propriedade dos módulos, só para a gente ter uma ferramenta a mais para trabalhar com esse tipo de inequação, tá bom? Então vamos lá, olha. Aqui eu vou escrever assim, menos x ao quadrado maior do que menos 9. Agora a gente tem que multiplicar por menos 1. Aí você vai obter x ao quadrado menor do que 9. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, você troca todos os sinais, inclusive de maior passa para menor. Bom, e a ideia é deixar o x sozinho. Na intenção de deixar o x sozinho, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os membros aqui dessa inequação. Aí você vai obter raiz quadrada de x ao quadrado menor do que raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de x ao quadrado, pessoal, não é x não, é módulo de x. Nós discutimos isso aqui, ó. É módulo de x menor do que raiz quadrada de 9, 3. E se módulo de x é menor do que 3, significa que o x está variando entre menos 3 e mais 3. Propriedade dos módulos. Módulo de x menor do que a significa que o x está variando de menos a até a. Uma das propriedades dos módulos que a gente estudou aí. Bom, então módulo de x menor do que 3 significa menos 3 menor do que x, que é menor do que 3. Excelente, pronto, já resolvi aqui a primeira condição. A segunda é 2 menos x maior do que zero. Então vai ficar menos x maior do que o 2 para o segundo membro, menos 2. Agora a gente tem que multiplicar por menos 1. Aí você vai obter x menor do que 2. Multiplicar por menos 1, troca todos os sinais, inclusive de maior passa para menor. Vamos ver o que tem em comum agora? Eu devo fazer interseção. Então, menor do que 2, vamos colocar o 2 mais ou menos aqui, olha, e riscar para a esquerda. Agora, entre menos 3 e 3. Vou colocar mais ou menos aqui o menos 3, o 3 mais ou menos aqui. Pronto. O que tem riscado em comum é o intervalo de menos 3 a 2, né? De menos 3 a 2. Menos 3 até 2. Pronto, de menos 3 a 2. O intervalo de menos 3 a 2 é o domínio da função f. O que o problema pergunta? Quantos números inteiros pertencem ao domínio da função? Lembrando que o menos 3 e o 2 são números inteiros, mas eles não pertencem ao domínio da função, porque a gente tem aqui uma bolinha aberta. Quais são os inteiros nesse intervalo que pertencem ao domínio da função? É o menos 2, é o menos 1, é o 0 e o 1. O menos 3 e o 2 não fazem parte, tudo bem? Quantos deram? 1, 2, 3, 4. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Considere o gráfico das funções reais f de x igual a 2 log de x e g de x igual a log de 2x nos seus respectivos domínios de validade. A respeito do gráfico de f e g, é correto afirmar que... Bom, pessoal, analisando as alternativas aí, a gente observa que ele está questionando a gente quantos são os pontos em comum entre os gráficos de f e g. E para a gente determinar a quantidade de pontos comuns entre os gráficos de duas funções, você tem que resolver a equação f de x igual a g de x. A quantidade de solução que possui essa equação é a quantidade de pontos em comum. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, eu devo resolver a equação f de x igual a g de x. Quem é f de x? É 2 log de x. Igual, quem é g de x? É log
de 2x. Lembrando aqui, pessoal, que agora você obteve uma equação logarítmica. E para você resolver uma equação logarítmica, a primeira providência é estabelecer a condição de existência, conforme nós discutimos aí durante as aulas, tá? O logaritmando deve ser um número maior do que zero. O x deve ser um número maior do que zero. E o 2x também deve ser um número maior do que zero. E 2x maior do que zero implica x maior do que zero, que já está aqui, tá? Então não pode esquecer desse detalhe. Vai resolver uma equação logarítmica, condição de existência, não pode esquecer disso. Bom, agora esse 2 está multiplicando o logaritmo, significa que ele era expoente do logaritmando. Aí você escreve log de x ao quadrado é igual a log de 2x. Uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base, você pode cortar os logaritmos e igualar os logaritmandos. X ao quadrado igual a 2x. Ou seja, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Equação do segundo grau incompleta, faltando o parâmetro c, você coloca o x em evidência. X, abre parênteses. Ó, x ao quadrado dividido por x vai dar x, menos 2x dividido por x vai dar 2, igual a zero. Um produto de dois números reais dando zero não tem jeito. Um deles tem que ser zero. Então você coloca x igual a zero, já é a primeira solução, ou x menos 2 igual a zero, de onde vem x igual a 2. Pronto. 0 e 2 são as soluções da nossa equação logarítmica, né? Dessa equação que a gente está resolvendo. Só o que a gente deve fazer? A gente deve verificar se essas soluções aqui satisfazem a condição de existência. Olha, x maior do que zero. Opa, aqui eu obtive x igual a zero. Esse x aqui, olha, não serve como solução. Serve apenas o 2, né? O 2 que é maior do que zero. Então, a nossa equação f de x igual a g de x possui uma única solução. Significa, então, que os gráficos das funções f e g possuem apenas um ponto em comum. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola. Se interceptam em apenas um ponto. Observe a figura. Nessa figura está representado o gráfico da função f de x igual a logaritmo na base 2 de 1 sobre ax mais b. Então, f de 1 é igual a... Então tá, pessoal. O problema está dizendo para a gente que esse gráfico aqui, ó, esse gráfico em roxo, é o gráfico da função f de x igual a logaritmo na base 2 de 1 sobre ax mais b. Aí está pedindo para a gente determinar o f de 1, né? Qual é a imagem de 1? O f de 1. Muito bem. Conforme você está observando, para a gente determinar o f de 1, a primeira providência é determinar os parâmetros a e b. A primeira providência aqui nesse exercício é dar um jeito de determinar esses parâmetros a e b. Para isso, você vai ter que analisar o gráfico e extrair do gráfico aqui, no mínimo, duas informações na intenção de determinar esse a e esse b. Tá? E uma das informações é essa aqui, olha só, essa aqui. Ó. O gráfico passa pelo ponto de coordenadas 0, 0. Pela origem, né, é o ponto de coordenadas 0, 0. E aí, pessoal, uma coisa importantíssima que você não pode esquecer de forma alguma. Se um ponto está sob o gráfico de uma função f, ele é do tipo x, f de x. Por exemplo, se o ponto de coordenadas 3 e 4 está sob o gráfico de uma função f, significa que o f de 3 é igual a 4. Ora, o ponto 0, 0, que é a origem, tá vendo? 0, 0, está sob o gráfico da função f. Então, o que isso significa? Que o f de 0 é igual a 0. É a primeira informação que eu tenho aqui, olha. F de 0 igual a 0. Bom, o que mais? Esse pontinho aqui, olha só, que tem coordenadas 5 e menos 4, também pertence ao gráfico de f. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o f de 5 é igual a menos 4. Vamos lá. F de 5 é igual a menos 4. Pronto, extraí do gráfico duas informações aí a respeito da função f. Vamos trabalhar com cada uma delas a fim de determinar a e b? Bom, como é que a gente deve proceder para determinar o f de 0? Você deve vir aqui na lei de associação e substituir o x por 0. Aí você vai obter o logaritmo de 1 sobre a vezes 0 mais b na base 2, na verdade, na base 2, isso é igual a 0. Então, o que eu fiz aqui? Devagarzinho para você entender. f de 0, o que é o f de 0? É o valor dessa expressão com x igual a 0. Então, ó, 1 sobre a vezes 0 mais b. O logaritmo dessa quantidade na base 2 igual a 0. Tá? Bom, então eu vou obter aqui log de 1 sobre b na base 2 igual a 0.
Agora a gente pode estar pensando na definição de logaritmo, olha só. 2 elevado a 0 igual a 1 sobre b. 2 elevado a 0 igual a 1 sobre b. O 2 elevado a 0 é 1, então 1 é igual a 1 sobre b. E aí você pode pensar em multiplicar cruzado e escrever b igual a 1, né? b vezes 1 dá b e 1 vezes 1 dá 1. Sim. Excelente, o b é igual a 1. Agora eu vou usar outra informação, vou trabalhar com essa informação na intenção de determinar o parâmetro a. f de 5, como é que a gente calcula o f de 5? Você deve vir aqui nessa lei de associação e substituir o x por 5. Então o f de 5 vai ser o logaritmo na base 2 de quem? De 1 sobre a vezes 5 mais o parâmetro b que a gente calculou que é 1. Isso deve ser igual a menos 4. Um pouco mais, agora a gente pode estar pensando na definição de logaritmo, né? Olha só, 2 elevado a menos 4 igual a 1 sobre 5a mais 1, ou o contrário, 1 sobre 5a mais 1 igual a quem? A 2 elevado a menos 4. Um pouco mais, 1 sobre 5a mais 1 é igual a 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 2 elevado a 4, ou seja, é 1 sobre 16. 1 sobre 16. Multiplicando cruzado, 5a mais 1 vezes 1 dá 5a mais 1. Igual a 16 vezes 1 dá 16. Um pouco mais, 5a vai ser igual a 16, 1 para o segundo membro, menos 1, e 16 menos 1 dá 15. E, portanto, o a é 15 dividido por 5, que vai dar 3. Pronto, já tem o a, já tem o b. Dessa forma, a lei de associação da função f, essa aqui é o f de x, vai ser quem? O logaritmo de 1 sobre o a, que é 3, e o b, que é 1. Então, 3x mais 1. 1 sobre 3x mais 1 na base 2. Pronto, ali está a lei de associação da função f. O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o f de 1. Para você calcular o f de 1, você vem aqui nessa expressão e substitui o x por 1. Olha, f de 1 vai ser igual a logaritmo na base 2 de 1 sobre 3 vezes 1 mais 1. Ou seja, o f de 1 vai ser o logaritmo na base 2 de quem? De 1 quarto, né? 1 quarto. Um pouco mais, o f de 1 vai ser igual a quem? Logaritmo na base 2. Olha só, o 4 é 2 ao quadrado, né? Então aqui eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado, que é o mesmo que 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2. O menos 2 agora é expoente e vem para frente do logaritmo. O f de 1 vai ser menos 2 vezes o log de 2 na base 2. Só que o log de 2 na base 2 é 1, né? O logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então aqui vai ficar menos 2 vezes 1, que é o próprio menos 2. Acabou a questão. O f de 1 é igual a menos 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B.